Feche os seus olhos nesse espírito que eu falei para você. Abra o seu coração. Peça a Deus para mudar a sua vida. Se tem alguma coisa em você que é resistente, você não consegue ficar com a boca fechada, você não consegue não deixar de falar. Se você é uma pessoa explosiva, que diz que com você é assim mesmo, então entrega isso para o Senhor. Entrega isso para Deus. Peça para o Senhor trazer para você as qualidades que a palavra dele precisa, as qualidades que você precisa para ser abençoado por Deus. Meu Senhor, nós te damos graças, ó Pai, e cremos na tua infinita e poderosa palavra. Sabemos que a partir desse momento, ó Deus, os céus se concentraram neste lugar, a fim de trazer para este coração, para esta alma, a palavra que pode libertá-lo, a palavra que pode curá-la, a palavra que pode mudar a sua vida, a palavra que pode trazer para ele algum tipo de sentido para a situação que ele ou ela está vivendo. Meu Deus, esse inimigo que trabalha na mente deste homem, desta mulher, que trabalha nos sentidos da vida dele e não permite que ele tenha um dia com Cristo, um dia com o Espírito Santo, uma noite com Deus, com o Espírito Santo, mas os seus dias, as suas noites é tragada por espíritos da revolta, espíritos falastrões, espíritos do mal, espíritos que não se conectam com o céu, e esta pessoa perde, meu Deus, a bênção do Senhor, ela perde o melhor de Deus, ela perde a visita do Espírito Santo, e o máximo de tudo, ela perde o milagre que Deus tem oferecido para ela, em nome de Jesus, amém. Amém. Abra a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia, no livro de Neemias. Aleluia. Neemias, no capítulo de número 7. Neemias 7. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Perdão, irmãos, Neemias nada. Juízes. É porque eu ia pregar em Neemias, irmãos, e ficou no meu coração. É Juízes 7. Primeiro, Juízes 7, primeiro. Louvado seja Deus. A palavra fica no meu coração porque eu medito nela realmente com presteza de alma e verdade de espírito para pregar para você. Amém? Juízes, lá no início do Antigo Testamento, Juízes, no capítulo 7 e o versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: a primeira palavra que você tem que entender é que nós estamos em guerra. Diga assim: se estamos em guerra, é porque há um inimigo. Amém, irmãos? Amém. Agora presta atenção, não adianta você ouvir essa palavra. Se você a ouve, é como qualquer outra palavra que você possa ouvir pela televisão, pela internet, pelo jornal da manhã ou da tarde. Agora, se você encabeçar essa palavra, se você trazê-la para a sua vida como espírito de vida, essa palavra, ela tem um comando, e aí então você vai viver mudanças, você vai viver. Eu já orei por pessoas que dizem assim: pastor, por que Deus não me cura? Porque você não quer ser curado. Por que Deus não me tira dessa prova? Porque você se acomodou na prova que você está. Você não deu um único lance para sair dessa prova. Você quer ser carregado. Você não quer ser soldado. Você quer ser vítima. Enquanto você não tiver esses pareceres que a palavra apoia, você vai continuar na mesma situação. Você tem que aprender, queridos, que não é apenas sentar aí ou subir aqui e pregar. Você precisa sim entender que a palavra de Deus, ela tem vida, ela é viva e ela pode fazer por você. Amém, queridos? Diz assim a palavra de Deus: então Jurubaal, que é Gibeão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Harode, de maneira que tinha o arraial dos medianitas
para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde, medroso, que volte e vá-se apressadamente pelas montanhas de Gileade. Deus mostra até o caminho de escape, né, para aqueles que não era necessário nessa guerra. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim para ele: o quanto você é covarde. Diga: o corajoso. Diga: Deus tem dois caminhos aqui hoje. Para aquele que crê e vá para a guerra, e aquele que é covarde, para voltar em segurança. Deus mostrou um caminho para que ele volte para casa. Aleluia, louvado seja Deus. Você ouviu a palavra? Feche os seus olhos, liga o seu pensamento no céu. Nós teremos 20 minutos de oração depois do culto para você que quer orar conosco. Nós também teremos no sábado, ao meio-dia, isso, um encontro de homens. Eu vou pegar vocês. Meu Deus. Até eu estou com dó de mim. Feche os seus olhos. Liga o seu pensamento no céu. Senhor, obrigado. Eu te agradeço, Espírito Santo. Tu és fiel todos os dias, Pai. A Tua palavra tem nos ensinado aquilo que nos leva a sermos homens e mulheres de Deus. Fala conosco esta noite e seremos livres. Amém. Olha mais uma vez para os olhos do seu irmão. Diga assim para ele: você é covarde? Ou é corajoso? Eu sei, né, irmão, que é uma mentiraiada danada, é tudo covarde, tá tudo corajoso. Mas tudo bem. O importante é a partir de agora. Não, sincericídio, né? Essa sinceridade, ela me judia. Mas eu tenho que falar. Amém? Glória a Deus. Queridos, Deus, lá no passado, quando Ele ainda trabalhava na vida dos israelitas, na finalidade de que eles se tornassem uma nação modelo aqui na terra, e fossem um povo exclusivo de Deus, não porque Deus queria, não porque o Senhor os escolhera de qualquer maneira e os tornou uma nação só para dizer que Ele, como Deus da glória, tinha uma nação aqui embaixo. Não era essa a intenção de Deus. Era a nação que verdadeiramente Deus pudesse olhar aqui para a terra e ter uma nação modelo de homens e mulheres, crianças e jovens que correspondessem ao chamado e à palavra de Deus, e que desse testemunho de tudo que Deus havia falado com eles e com seus pais no passado. Mas verdade é que esta nação, ela passou a dar o pior exemplo que Deus podia ver da sua glória aqui na terra. Eles não correspondiam às coisas de Deus. Eles não falavam a respeito do Senhor e da sua grandeza. Eles apenas desejavam ser como as outras nações, ter o seu próprio rei, o seu próprio castelo, ter a sua própria bandeira, viver da terra, viver daquilo que podiam, mas sem ter aliança com Deus, desde que Deus os abençoasse. Mas o Senhor buscava sempre neles que eles correspondessem ao que Deus queria com eles, a aliança, o que Deus tinha trabalhado para que eles fossem, porque Deus está trabalhando para você ser alguém que você não nasceu sendo. Você não é capaz de se esculpir aquilo que Deus quer e caber na forma de Deus. Por isso você precisa se colocar nas mãos dele, para que ele trabalhe na sua vida, ao passo que você se torne um exemplo vivo das obras de Deus. E ao passar do tempo, esse povo começou a sofrer. Eles passaram a ser um tipo de escravo de outras nações, sem estar à mercê deles no seu país. Eles começavam a semear, e cada vez que semeava, o inimigo vinha e arrebatava a semeadura
e mesmo semeando, eles se tornavam miseráveis, pobres e totalmente esfomeados. E passaram a abandonar a sua cidade, com medo desse inimigo. Moravam em cavernas e em buracos. A narrativa triste desse texto é que eles eram o povo de Deus. Eles eram os filhos de Deus, nação santa, escolhida a dedo e separada pelo Senhor para honrar o que Deus havia falado a respeito deles. Imagina você, o anjo, olhando para o Jefferson e dizendo: Jefferson, você pode muito mais do que você é agora. Você pode crescer e expandir e se estender para a direita, para a esquerda e ser um homem honrado na terra. Você não sabe o que Deus colocou sobre a sua vida. Ah, se você soubesse, você corresponderia ao chamado e àquilo que Deus colocou para você. Glória a Deus. Mas aquele povo, eles queriam viver entre eles. Diga para o seu irmão: você quer viver entre você? Ou você precisa de Deus? Você quer viver com o que você tem? Ou você quer ser conquistador? Queridos, e eles se acomodaram naquela situação. Para eles estava bem aquela situação. Eles fugiam, eles moravam em caverna, eles moravam em buracos, e não havia entre eles quem reclamasse. Eles estavam vivendo o pior da sua vida, mas totalmente consciente que eles não podiam fazer nada. Não havia uma oração, não havia um clamor, não havia uma revolta no coração deles dizendo: nós somos o povo de Deus, nós somos os escolhidos de Deus, nós somos aqueles que Deus separou na terra para vencer tudo que viesse contra nós. Nós somos a nação modelo do céu. Nós temos unção, nós temos promessa, nós temos o Espírito Santo. Não aceitaremos essa condição. Vamos para a guerra, vamos para a luta. Mas não havia ninguém disposto a isso. Pergunta para o seu irmão: você quer vencer? Você quer ser feliz? Pergunta para ele: você quer? Diga assim: e o que você está disposto a fazer por isso? Você está disposto a fazer alguma coisa? Israel não estava. Mas quem se levanta? Gideão se levanta naquele tempo. Ele começa a observar que o que ele fazia durante o meio ano, no outro meio ano o inimigo ceifava. Ele entendeu que ele não colhia o que semeava. Se tem alguém aqui esta noite que você não tira proveito do seu trabalho, não tira proveito do seu esforço, não tira proveito da sua labuta, a sua palavra é levada pelo vento, o seu esforço, o inimigo desdenha da sua canseira, o inimigo tira sarro da sua luta, ele tira sarro do seu esforço, o inimigo vê você trabalhar para tomar o que você fez. E o que você faz? Você não sabe fazer outra coisa a não ser se conformar, se esbravejar, chorar e insistir novamente. Você não se enquadrou naquilo que Deus te ensinou. Mas Gideão, eu quero ir bem tranquilo para na hora que eu entrar na parte profética você saber o que eu vou falar. Gideão se levanta um dia inconformado. Tem alguém inconformado aqui, queridos? Levanta a sua mão. Mas não é para brigar com o seu vizinho nem com o guarda de manhã. Você tem que estar inconformado contra o inimigo. Você precisa estar inconformado contra aquele inimigo que não deixa você crescer. Será que ninguém em Israel percebeu que havia um inimigo que não permitia que eles crescessem, não permitia que eles colhessem o que semeava, não permitia que eles fossem melhor do que eram agora? Eles estavam conformados com a situação. Se o inimigo vem, eu fujo para a caverna, eu entro no buraco que cavei no deserto, eu vou para lugares secretos, lugares onde ninguém conhece. E eu estou conformado porque escapei do inimigo. Na verdade, você não escapou, você é um fugitivo. Mas Gideão se levanta. E ele está inconformado com o que está acontecendo. E como que Deus sabe disso? Gideão de madrugada ia para o lagar. Lagar é lugar de quê? De pisar uvas.
Gideão estava colocando ali o trigo, estava colocando outro tipo de semente, para que o inimigo, para ele confundir o inimigo. E era tudo que Deus queria, era tudo que Deus esperava, que alguém da nação se levantasse com um outro posicionamento, com uma outra posição, alguém que não se conformasse com o que estava acontecendo, alguém que não desse conta mais daquela condição e começasse a pôr a salvo aquilo que era dele. E no momento que Gideão faz isso, Deus fala com ele. Quem aqui quer ouvir o som da voz de Deus? Amém. Deus fala com Gideão. Eu quero falar bem tranquilo no começo de mensagem para você entender. A partir do momento que Gideão se posiciona, Deus fala com ele. A partir do momento que Gideão sai a campo, na finalidade de colocar a salvo aquilo que ele semeou, o Espírito Santo de Deus ordena que um anjo desça até Gideão e fale com ele palavras que há muito tempo ele não ouvia. O anjo chama de varão valoroso, de uma pessoa digna. O anjo trata como alguém capaz, alguém disposto e que precisava ouvir o som da voz de Deus. Havia uma crise, mas a crise só perdura enquanto você aceita. A guerra só perdura enquanto você aceita. O mal só insiste enquanto você permite. Mas na hora que você se levanta e você reconhece na tua própria vida que você é capaz de alguma coisa, Deus entra com a providência. Diga assim, que é a providência de Deus? Se prepara para reagir. Deus chama Gideão, queridos, não só para colocar a salvo a sua parte, ou aquilo que ele poderia dividir com os vizinhos, aquilo que ele poderia dar em forma de marmitas para os piores, para aqueles que mais sofriam. Não, ele chama Gideão para dar uma liberdade para o povo que há muito tempo eles não tinham. Há quanto tempo você não tem liberdade? Há quanto tempo você é prisioneiro desse mal? Você é prisioneira desse mal. Você aprendeu a se conformar, porque entendeu que o mal não sai, entendeu que o inimigo não vai embora, entendeu que ele não te deixa, entendeu que a tua porção é aquilo que ele permite. O que você vive não é bênção. Irmão, sentou nesses bancos aí, já era. Você vai ouvir o que Deus fala. Glória a Deus. Não é bênção. E Deus precisava mudar essa situação. Quem quer viver mudança de Deus aqui? Amém. Quem quer viver mudança do céu aqui? Você precisa aprender isso. Bendito seja o nome do Senhor. Deus primeiro coloca na mente de Gideão que havia uma guerra. E se há uma guerra é porque tem um inimigo. O inimigo vem e rouba, e eles permitiam o inimigo roubar. Eles sabiam quem era o inimigo, mas não tinha coragem de confrontar. Duro é saber que Satanás existe. Duro é saber que seus demônios existem. Duro é saber que algo errado está acontecendo nas nossas vidas. Mas passa segunda, passa terça, passa quarta, passa quinta, uma semana vem um mês, um ano, vem 10 anos, e você continua preso na mesma situação. Você sabe que tem um inimigo, mas não sabe como confrontar. Deus chama Gideão e diz assim para ele: vai na tua força, que você vai libertar o meu povo desse inimigo. O homem da gerência foi levantado. O homem que seria o suporte da nação aqui na terra já estava de pé. Deus o convida para algo extraordinário: combater o inimigo que afligia uma nação inteira, o inimigo que roubava da sua mão, o inimigo que tirava do seu celeiro, o inimigo que comprometia a semente dele. A sua semente está parada porque o inimigo a fez parar. A tua semente não nasce porque o inimigo pisou nela. A tua semente não progride porque o inimigo a matou. A tua semente não nasceu porque o inimigo sufocou ela. E sabe o que você faz? Você adoece, você grita com você mesmo, você se desespera, a sua vida está amontoada e você não sabe por quê. O Senhor chama Gideão e fala assim para ele: você vai à guerra, mas eu quero te dar um conselho. Esse conselho que eu vou te dar muda tudo.
esse conselho que eu vou dar para você, ele é importante, e você não deve desmerecer esse conselho. Vê entre aqueles que vão com você à guerra, quem é covarde, quem tem desânimo. Você sabia que o desânimo é contagioso? Você sabia que o desânimo, ele é como se fosse uma doença? Sabia que o desânimo, ele pode causar uma epidemia? Quem aqui conhece aquela pessoa, quando você está lutando por uma causa, a pessoa chega para você e diz assim: isso aí não vai dar em nada, você está lutando à toa, está perdendo o seu tempo, está perdendo o seu dinheiro. E sabe o que você faz? Você é vencido pela palavra dessa pessoa. Você é vencido pelo desânimo dela, pelo desânimo dele. Sabe aquela pessoa que chega perto de você e ela não tem uma palavra de ânimo, ela não tem uma palavra de encorajamento. A palavra que sai da boca desta pessoa é de morte. O Senhor disse para Gideão: vê entre eles quem tem esse mal, e não leve com você, não os carregue com você, porque eles vão desanimar a tropa, eles vão desanimar o exército, eles vão começar a falar no meio do dia enquanto espera, porque teria que ter espera, estratégia, dias no deserto, entrincheirados em fronteira, teriam que ter os batedores, os espiões, aquele do flanco direito, do flanco esquerdo, teria que montar a guerra para que eles vencessem o inimigo. E o desânimo, o desanimado, ele não consegue esperar 2 dias. Se a água diminui pela metade, já é o suficiente para ele querer ir embora, abandonar o posto dele. E se ele abandonar o teu posto, ele vai comprometer a guerra. Se ele abandonar o posto que ele deveria ser o olheiro, ele vai colocar em risco a vida dos demais amigos. Você precisa fazer uma seleção, Gideão. Você quer vencer? Veja quem você leva com você. Você quer ter sucesso na vida? Veja quem está do teu lado. Você quer ser bem sucedido? Olha bem com quem você está se aliando. Se é uma pessoa que coloca você para cima ou coloca você para baixo, se é uma pessoa que tem bons conselhos para você, ou se ela te dá mau conselho, se é uma pessoa que só vê o que é ruim, ela começa dizendo: você viu o dólar, você viu o ienes, você viu o real, e o que você tem com isso, querido? Você está contando com a bênção de Deus, você está contando com o Espírito Santo, é Deus que está na tua frente, é Deus que está abrindo o caminho. Não importa quanto custa cada valor em dinheiro, importa é a fé, é aquilo que você tem de Deus na sua vida. Glória a Deus. Aquela nação não era digna, até que algo mudasse entre eles, ia continuar indo para o buraco. Você quer sair das cavernas? Quer parar de viver em buraco? Quer deixar de ser humilhado? Você precisa ouvir a palavra de Deus. Ou então se prepare para morar no deserto. Se prepare para morrer no deserto. Se prepare para cair no deserto. Mas se você hoje quer sair da caverna, quer sair do buraco, quer deixar a vida de vergonha para trás, se você hoje quer andar diante de Deus com clareza mental, com clareza de alma, de espírito, ouça o Espírito Santo. Se Deus está falando isso, é porque tem pessoas te desanimando. E aí você gosta de ouvir, né? Aquela pessoa que encosta em você. Tem, irmão, tem gente assim. Misericórdia. Misericórdia. Aquela pessoa que mostra para você o cenário corroído e quebrado. Aquela pessoa que diz para você que não é hora de investir, não é hora de trabalhar tanto, não é hora de comprar isso, de comprar aquilo, não é hora de adquirir, ela quer diminuir você. Enquanto você está cheio de Deus para ser, para fazer, para acontecer, e a pessoa vem mandada pelo diabo. Deus sabia, a partir do momento que o anjo falou com Gideão, Deus sabia que os demônios tinham visto o anjo de Deus.
Deus sabia que agora a preparação tinha que ser surpresa entre o povo. Gideão, escolhe aí o covarde, manda embora, manda aí pelas montanhas de Efraim, que o inimigo não vai vê-los para chegar salvo em casa. Manda o desanimado embora, manda o recém-casado também embora, manda aquele que está sonhando acordado também embora, porque eu preciso de pessoas aqui. Nós temos uma guerra para vencer, e não se vence guerra com desânimo, não se vence guerra de cabeça baixa, não se vence guerra com cara de derrota, com palavras falidas, mas vence guerra com fé, com confiança, perseverança, joelho no chão e oração a Deus. Aí você vence guerra. Aleluia. Glória a Deus. Você está lá com a sua empresa aberta, daqui a pouco vem lá o José. Se tiver algum Zé aqui, me perdoe. O José chega lá com um copo na mão de café, é meio copo, ele já passou em 5 lojas, mas ele bebeu só meio copo. É o disfarce do diabo. Chega lá e fala assim: como é que está aí, irmão? Está ruim, né? Ele quer que você receba essa palavra. Ele quer que você engole a cibalena de Satanás. Nem tem mais esse remédio, né? Né, irmão? Né? Nem tem, né? Foi o Valtinho que me falou. Eu não conheci. Escute. Né? Antigamente tinha um dizer assim, né? Os mais velhos andavam o dia inteiro. Depois ia tomar né, um suco de cibalena para poder conseguir andar de novo. Olha para mim aqui. Deus quer levar você no topo, mas você precisa ser seletivo. Quem aqui conta seus projetos para os outros? Ó, estou dando lanche numa casa nova aí. Você já era. Estou prestes a ir lá na... Né, fala um carro que o pessoal gosta, né? Aí lá na Audi, na Porsche, comprar um Porsche. Nossa, o olho do cara vai dentro do seu. Ele enxerga a tua alma, até a largura do seu coração. Ele mata em você. Se você é assim, você precisa ser curado. Deus falou: vai nessa tua força. Que força era essa? Vai nessa tua atitude. Quem aqui está tendo uma atitude positiva de vencer na vida? Só quem está tendo atitude positiva. Não deixa ninguém matar essa atitude sua. Ela é só sua. Ela não é de ninguém mais. Ela não está em outro coração. Só está no teu coração. Gideão estava com quem no lagar? Sozinho. Ele tinha alguém com ele? Não. O pai não. A mãe não. Os irmãos não. Amigo não. Ele estava só. Era hora de arriscar? Não. Era momento de fazer o que ele estava fazendo? Não, mas ele estava lá. Essas são as pessoas que são os antitestemunhos das desgraças que o diabo faz no mundo. Olha, irmão, o mundo está ruim. Satanás arruinou o mundo, então nós temos que obedecer. Nós temos que ficar debaixo daquilo que ele fez. Não é hora disso, não é hora daquilo. Você não está entendendo essa palavra profunda. Você não está entendendo, querido. Satanás arrasou uma nação inteira. Colocou eles, tirou de suas casas, de seus apartamentos, arrancou de suas fazendas, fez eles morar no deserto, morar em buraco, morar em caverna, sair da sua cama e dormir na areia escaldante. Se o diabo fez você trocar o melhor pelo pior, e você ainda fala assim: eu tenho que agradecer a Deus por ainda ter farinha. Se você for baiano, tudo bem. Mas se você não for, joga essa farinha do capeta fora. Porque ainda tem no mundo banquete que Deus pode te dar. Eu não vi a terra negar o fruto ainda. É sinal que a bênção de Deus permanece. O dia que eu ver uma reportagem que a terra negou o seu fruto, aí eu vou entender que é hora do maná escondido. Eu ainda não vi um pé de manga na beira da estrada negar o seu fruto. Você passa lá no tempo da safra, ele está lotado, está carregado. Se não pegar, ele cai no chão, derruba lá. Sabe por quê? Porque ainda é tempo de vitória na terra, ainda é tempo de bênção. Você precisa aprender a ler os tempos. Ainda Deus pode te abençoar, te condecorar, levantar você no meio das trevas, da escuridão, tornar você uma família modelo, um empresário modelo, um comerciante modelo. Mas você precisa ter a atitude de Gideão. Quando o anjo chegou, não teve dúvida: o Senhor é contigo, varão valoroso.
Aí, na sua temática humana, ele olhou para a situação dele, olhou para o progresso dele e disse assim: ora, se o Senhor é comigo, então por que me sobreveio tudo isso? Ele não entendeu o que Deus falou com ele, porque ele estava preso naquilo que o fazia sofrer. Se solte daquilo que te faz sofrer. Se solte agora em nome de Jesus. Se solte, teu coração está amarrado. O coração de Gideão estava amarrado naquilo que o fazia sofrer, mas Deus queria mudar isso. Palavra satânica se combate com palavra de Deus. Palavra ruim se combate com palavra boa. Se alguém perguntasse para Gideão: está fazendo o que aí? Estou roubando o que é meu, para ver se dou comida para a família essa noite ainda. Deus chega lá e chama ele de valoroso, combatendo a palavra ruim que tinha dentro dele, combatendo a palavra de morte, de miséria que tinha dentro dele, a palavra de desesperança que tinha dentro dele. Deus queria mudar a condição dele, como quer mudar a tua aqui hoje. Você tem uma guerra para vencer, mas não pode levar desleais com você. Se você levar essa turma, você vai cair no deserto. E aí não é a bênção de Deus que não te alcançou. Você não soube ser seletivo. Você vai ser seletivo a partir de hoje. Eu não quero que você olhe para as pessoas por cima, ou tenha orgulho de si mesmo, não. O que é ser seletivo? É andar com um homem e mulher de Deus. Se falar uma palavra torta para você, deixa aquela pessoa para trás. Não aceite mais entrar na sua casa, nem na sua empresa. Coloque-o para fora, convide para sair. Diga: a palavra de morte aqui não, irmão. Aqui nós cremos, aqui nós confiamos, aqui nós não estamos presos ao sistema. Nós não somos escravos dos medianitas. Não somos os medianitas que se virem com o que é deles, porque nós vamos viver com o que é nosso, aquilo que Deus deu para nós. Quem está preso dessa maneira, vem aqui na frente. Irmão, a palavra de Deus não é vazia. Quem está preso nessa condição, vem aqui na frente. Aleluia. Quem está preso nessa condição, vem aqui na frente. Eu não consigo me soltar do mal que me cerca. Vem aqui na frente. Um ato de Gideão mudou tudo. Agora, se você veio aqui porque a palavra falou que você não é suficiente, você tem que vir aqui porque você decidiu, como Gideão. Porque você decidiu, irmão. O céu precisa conhecer a sua oração. Ah, eu estou aqui em aperto, liga para Mariazinha. Eu estou aqui em aperto, liga para o Francisco. Não. O céu tem que conhecer a sua oração. Você vai chorar pela sua causa. Gideão foi chorar pela dele. Gideão foi chorar pela causa dele. E Deus encontrou Gideão no dia que ele resolveu não aceitar mais o que ele estava vivendo. Só você que resolveu não aceitar mais. Vem aqui na frente.